Atenção pessoal do segundo C, hoje é dia 3 de dezembro de 2024 e nós estamos fazendo o nosso esperado vídeo de revisão, onde nesse vídeo vocês terão aqui os pontos a serem estudados para a terceira VA. Então eu gostaria que vocês estudassem em casa culpabilidade e dentro da culpabilidade o elemento imputabilidade, ou seja, relembrando o ponto. Quem é considerado imputável para fins penais? O indivíduo que seja maior de 18 anos e sadio mentalmente. Se esse indivíduo for menor de 18 anos, a ele será aplicada, caso pratique um fato assemelhado a crime, porque você não pode dizer que tecnicamente o menor de 18 anos pratica crime, venha praticar crime, mas aplica-se a ele uma medida socioeducativa, que hoje pelo ECA pode ser no máximo de 3 anos. E se o doente mental comprovado pratica uma conduta criminosa e esse doente tem o laudo conforme o artigo 149 do Código de Processo Penal, aplica-se uma medida de segurança. Não confundam na prova as medidas. A medida socioeducativa é para o menor de 18 anos, a medida de segurança com base no artigo 149 do Código de Processo Penal é para os doentes mentais. E quais são as medidas de segurança? Internação ou tratamento terapêutico em uma unidade básica de saúde, conforme o artigo 97 do Código Penal, certo? Então estudem esse tema. Entre os elementos da culpabilidade, além da imputabilidade, você tem a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Estudem os dois. A potencial consciência da ilicitude não se confunde com o real conhecimento da lei. Quem tem o real conhecimento da lei é só o técnico na área específica, mas a potencial consciência do ilícito é aquela pessoa mediana na sociedade que tem a noção de certo e errado, justo e injusto. Se a pessoa tinha consciência do ilícito, mesmo que ele não saiba que exista uma lei penal, ele é culpável, porque ele tinha o poder de escolha, e o pressuposto da culpabilidade é sempre o poder de escolha do criminoso. Vocês se lembram do conceito material de crime que nós estudamos lá umas 4, 5 aulas atrás? Vimos o conceito sociológico, vimos o conceito material e vimos o conceito formal analítico, o qual levou mais tempo para ser estudado. Dentro do conceito material de crime, a lesividade é essencial, a compreensão do conceito de lesividade. Considera-se crime toda conduta humana que venha lesar um bem jurídico penalmente protegido. Não havendo lesividade, não há crime. Isso justifica o princípio da insignificância. Lembra o princípio da insignificância ou crimes de bagatela, né? Excluem a tipicidade material. Por quê? Porque estão dentro do conceito material de crime. Ou seja, quando uma conduta é considerada insignificante ao ponto do direito penal não ser acionado, o princípio da insignificância, também chamado da bagatela, tanto faz, exclui a tipicidade material. Exemplo, o que é um pequeno pacote de macarrão para uma mega empresa Carrefour? Nada. Vai tornar o Carrefour mais pobre? Não. O furto de um produto tão insignificante exclui ou pode excluir a tipicidade material. Embriaguez exclui a culpabilidade? Não. Emoção e paixão excluem a culpabilidade? Também não. Os crimes passionais não excluem a culpabilidade. O que são crimes passionais? Aqueles praticados mediante intensa emoção ou paixão, e os crimes praticados mediante embriaguez também não. Caso contrário, a embriaguez seria usada como argumento ou escudo protetivo para a prática de crimes, ou seja, o indivíduo iria se embriagar e embriagado iria praticar crimes e depois usar isso como argumento de defesa. Não exclui. Então estudem isso, porque está no artigo 28 do Código Penal. Coação moral irresistível é causa de exclusão da culpabilidade. Por quê? Porque não se exige do indivíduo que está sob coação e coação moral outra conduta, e entra dentro daquele quesito da exigibilidade de conduta diversa. Então, tudo isso vai estar na prova. Uma questão fácil, e vai cair mais de uma vez, a questão da imputabilidade, tá? São inimputáveis. O primeiro elemento da culpabilidade: os menores de 18 anos e os doentes mentais comprovados.
considerando-se que é uma prova de terceira via, ela é mais ampla. Então, quais os elementos que excluem que excluem a antijuridicidade no direito penal brasileiro? São 4. Estão no artigo 23, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Estudem tudo, porque isso será cobrado, tá? Cobrado. Pessoal, a dependência química por si só, o indivíduo drogadito, ele é considerado inimputável por doença mental? A princípio, não. A drogadição não é considerada doença mental. O indivíduo tem um vício, mas ele não é doente mental. Porém, se a drogadição gerou uma toxicomania patológica, ou seja, uma dependência patológica, onde o indivíduo se torna um compulsivo em razão da droga, e o laudo comprova isso, que ele se tornou um compulsivo em razão da droga, pode ser que ele seja considerado, em algum caso, doente mental? Sim. Então, a toxicomania por si só não é doença mental, mas a toxicomania compulsiva, que retira do indivíduo a capacidade de escolha, por ele ser um dependente químico severo ou patológico é sinônimo de doentio, pode excluir a culpabilidade. Está dentro até de um artigo que eu mandei para vocês, expliquei em sala, até mandei um artigo no grupo, né, que foi eu que escrevi esse artigo, foi publicado, e pedi para que vocês estudassem essa questão também. Culpabilidade, consciência do ilícito, já falei, isso vai cair também. Também outra questão envolvendo embriaguez e emoção e paixão. Menoridade, doença mental, também vai cair mais de uma questão. Concurso de agente, gente, eu vou explicar daqui a pouquinho. Vai cair concurso de agentes do artigo 29. Eu cheguei a falar sobre concurso de agentes com autoria e participação aqui na sala, então vou falar daqui a pouquinho. Então vai cair o artigo 29 do Código Penal, concurso de agentes, tá? Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Via de regra, os crimes podem ser unissubjetivos, praticados por uma só pessoa. Por exemplo, uma pessoa, em tese, tem a capacidade de matar. Uma pessoa, em tese, consegue roubar, furtar. Mas se 2 ou mais pessoas se reúnem entre si para o objetivo de uma prática criminosa, eles estão no concurso de agentes do artigo 29, tá? E o concurso de agentes pressupõe pluralidade de agentes e unidade de crime, certo? E divisão de trabalho também. Então chega na hora da audiência, o indivíduo fala assim: eu só segurei, quem esfaqueou foi o outro, então ele praticou homicídio. Não, calma. Se ambos dividiram o trabalho durante a prática criminosa, houve concurso de agentes na modalidade de coautoria. Então todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Vamos até falar sobre isso agora. Abram aí no artigo 29. Todos abriram aí no artigo 29? Vai cair o artigo 29. Olha só, abriram, acharam? Artigo 29 do Código Penal. Artigo 29 trata do concurso de agentes, concurso de pessoas. Voltando aqui no que eu já falei, está gravado 2 vezes, né? Vai ficar 2 vezes no vídeo. Via de regra, os crimes são unissubjetivos. Via de regra, os crimes podem ser praticados, em tese, por uma só pessoa. Uma pessoa é capaz de matar a outra? Tecnicamente falando. Agora, 2, 3, 4, 5 podem se reunir com a finalidade da prática do mesmo crime de homicídio, dividindo tarefas entre si? Sim. Isso é concurso de agentes, tá? Uma pessoa segura, a outra esfaqueia, coautoria. Uma pessoa segura ou uma pessoa fica de tocaia, um dos criminosos fica de tocaia e o outro adentra na residência para subtrair os pertences. Isso é coautoria. A coautoria pressupõe divisão de trabalho na prática criminosa. E a participação? O partícipe é, por exemplo, aquele que não divide o trabalho no momento, mas é aquele que instiga. Uma vez eu fiz um júri muito interessante que o indivíduo foi condenado por ter matado alguém em um contexto de briga de bar, mas aquele que estava instigando à distância, falando assim, mata mesmo porque ele merece morrer, ele não foi lá e matou, também não dividiu o trabalho, mas ele de qualquer modo concorreu para a prática do crime, não foi?
Então ele é considerado autor do crime junto com o autor principal, porque todo aquele que concorre incide nas penas a este cominadas. E o juiz, ele vai tosar a pena conforme a culpabilidade de cada um. O que é culpabilidade? É a reprovabilidade da conduta. Querem ver? Guilherme, você que lê alto, lê bem alto para ficar gravado aqui no vídeo. Se você quiser chegar aqui mais perto para ficar gravado aqui no áudio. Não? Então lê alto aí para nós. 29. 29. Bem alto. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinadas, na medida de sua culpabilidade. Na medida de sua culpabilidade. Agora continua no parágrafo. Gente, eu vou dar uma pausa aqui porque o Vitor quer dar um recado, daqui a pouquinho a gente volta.